Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos a mais um vídeo do Osso Criativo. E dessa vez a gente vai explorar um pouco de cálculo, né? Cálculo 1. Aqui os conceitos iniciais, né, de cálculo, a parte de limites, né? A gente está avaliando aqui no caso limites infinitos, tá? Então esse aqui é o tópico de limites infinitos. Eu achei legal a ideia. Essa aqui é uma lista extraída do livro do Guidorizi, né? Um livro bem famoso de cálculo. Eventualmente eu posso trazer umas questões do livro do Stewart também, que é um livro bom, né? Um livro também muito bom. Mas vamos lá. Aqui vamos começar. Assim, eu coloquei 4 questões, mas talvez eu não faça todas, porque eu falo muito, né? Então vai ficar um vídeo enorme. Então vou tentar explicar bem cada uma e as outras vai sair naturalmente a resolução, ok? Então vamos lá. O primeiro caso nós temos o limite 3x menos 5 x ao quadrado menos 3x menos 4 quando o x tende a 1 pela direita. Então, naturalmente aqui, quando a gente está iniciando nossos estudos em cálculo, a gente aprende a ideia intuitiva de limite, né? Que é substituir o valor aqui na função e ver o que acontece. Nesse caso, se nós fizermos isso, substituir o 1 dentro desse polinômio aqui, né? Por que não? Eu posso substituir no de cima também, se eu quiser. Mas por que no de baixo? Porque é uma divisão, né? É uma razão. E aí o denominador sempre é a parte mais crítica, porque ele não pode ser igual a zero. Então nesse caso, se eu substituo 1 aqui, vai dar zero, né? Você pode substituir, você vai ver que vai dar zero. Inclusive vai ficar menos 2 sobre zero. E aí isso aqui pra gente não é bom, né? Isso aqui não existe pra gente, né? Por força do hábito, vou dizer que é uma indeterminação. Tá? Mas isso aqui não é bem uma indeterminação. Então o que eu faço para corrigir isso e fazer o exercício, né? A gente vai ter que mexer um pouco com a álgebra dessa questão. Então, olha para o polinômio de baixo, olha para esse polinômio aqui. Eu vou reescrever ele, tá? Então, eu vou reescrever ele em função das raízes. É só você, assim, você pode encontrar as raízes desse polinômio pelo método padrão, né? Resolutivo de uma equação de segundo grau. E aqui no Brasil a gente chama de Bhaskara, né? Mas é a equação resolutiva, ou melhor, é a fórmula resolutiva de uma equação de segundo grau, né? Você pode usar o Bhaskara, né, e o delta para encontrar as raízes. Só que eu vou usar aqui soma e produto. Tá? A gente demonstra que a soma das raízes é menos b sobre a e o produto é c sobre a. A gente aprende que esses coeficientes aqui, b, a e o c, são os coeficientes que acompanham, né, as variáveis aqui. Então o b seria o 3, o a é o 1, né? E o c é menos 4. Então vamos lá. Soma vai ser menos b, então é menos 3 sobre a, que é 1. E o produto das raízes é menos 4 sobre 1. Aí a gente tem que agora imaginar, né? Nós temos que pensar dois números cuja soma é menos 3 e o produto é menos 4. Uma dica, né? É a gente sempre pensar no produto, que é mais fácil pensar, né? Em dois números que multiplicados dê menos 4. A gente pode ter, ó, 1 e menos 4. Nós temos 2 menos 2. Nós temos menos 1 vezes 4. Parece que é isso. Mas qual deles é o correto? O correto vai ser aquele cuja soma dê menos 3. Né? Porque o produto já está aqui, ó. Todos dá menos 4. Primeiro, quanto que é 1 mais menos 4? Dá menos 3. Então não é esse. Aqui a soma desses dois números dá 0, não é esse. Menos 1 mais 4, ou melhor,
Aqui eu descartei o correto, né? Mais 1 menos 3, menos 4 é menos 3. Esse aqui que dá 3 positivo. Não é isso que eu quero. E 2 mais menos 2 dá 0. Portanto, as raízes são, né? A primeira raiz é 1 e a segunda raiz é menos 4. Tá, mas por que eu estou fazendo isso, né? No que isso aqui ajuda a gente a resolver o problema? Pelo seguinte, porque eu vou escrever esse polinômio em função das raízes. Eu vou escrever ele em função das raízes. Como é que eu faço isso? Usando a forma fatorada de uma função do segundo grau, que é isso aqui, ó. X menos x'. Esse x' aqui não é a derivada não, tá? X menos x duas linhas. X' e x duas linhas são as raízes. Então, ó, o A é 1, tá aqui, ó. O x eu repito, o x', quem é a primeira raiz? É 1, então x menos 1. X, repete, menos, quem é a segunda raiz? Menos 4. Arrume isso aí, fica dessa forma. Mais 4, né? Menos com menos dá mais. Então eu vou reescrever dessa forma. Então vai ficar, ó, limite sobre x menos 1, x mais 4. Quando o x tende a 1 pela direita. Resolve a minha indeterminação? Ainda não. Então eu vou quebrar esse limite em 2. Dessa forma, ó. Eu posso reescrevê-lo dessa forma. Vezes o limite de 1 sobre x menos 1. Pode fazer isso? Claro que pode. Tá, esse 1 surgiu da onde? Bom, é só você olhar por esse lado. Ó. Esquece que tem limite aqui. Pega essa função e multiplica por essa. Volta para essa aqui de cima. Ah, não está acreditando? Tá, tem que mostrar, né? Multiplica. De cima com de cima. 1 multiplicado por qualquer coisa é essa mesma coisa. O de baixo volta para cá. Então, eu tentei manipular a equação de forma que a gente fuja da indeterminação, né? Então, ó, aqui o exercício acabou, basicamente. Por quê? Nesse caso, agora eu posso, né, substituir o 1 dentro desse limite. Por quê? Porque não vai gerar indeterminação aqui. Então, se você jogar o valor de x igual a 1, você vai ver que aqui em cima vai ficar menos 2 e aqui embaixo fica 5. Então, esse limite é menos 2 quintos. Tá. Agora, o problema é isso aqui. Porque se eu jogo 1 novamente, aqui fica 0, né? Fica 1 menos 1 dá 0. E é aí que entra a análise mais importante desse exercício, que é o limite infinito. Vamos lá. Essa ideia aqui é a ideia principal para tu fazer essa questão. Vamos lá. Se eu estou tendendo o valor de x para 1 pela direita, né, porque tem esse sinalzinho de mais aqui, estou tendendo pela direita, ou seja, por valores maiores. Então, os valores de x estão vindo lá do mais infinito. Ó. Estão vindo lá do infinito. Aqui é 2, aqui é 3, por aí vai. Só que nunca chega no igual a 1. Fica bem aqui, ó, muito, muito perto. Tão perto quanto você queira. Então pensa num número aí que é muito perto do 1, só que não é o 1. Ué, tem esse aqui, ó. 1,01. Tá, pode melhorar isso aí? Posso. Ó, quer melhorar mais? Vai melhorando. Até o tanto que você quiser. Pega esse aqui de exemplo.
pegou esse valor, que não é 1, mas é um valor muito próximo de 1, e substitui no valor de x aqui. Vai ficar 1 sobre 1,0001 menos 1. E aí tu faz a conta. Vai ficar 1 sobre... Faz essa divisão, essa subtração aí, fica 0, 0. Quando tu realiza essa divisão, dá um valor grande, né? Isso aqui dá um valor grande. Agora, imagina se tu pega um valor mais próximo de 1 ainda. Tenta imaginar, vai colocando o 0 aí. O que acontece é que uma hora esse valor vai ficar tão grande que você não vai conseguir mais dizer, né? Ou seja, esse valor está tendendo para o infinito. Então, todo esse limite aqui está tendendo para mais infinito. Eu coloquei esses valores numéricos para tu visualizar, porque não é intuitivo ver isso aqui, né? Você às vezes pode pensar, mas isso aqui está dando 0. Não está dando 0. Por que não está dando 0? Porque não está sendo o x igual a 1, e sim um valor muito próximo de 1. Ok? E aí a gente fica com o que no final das contas? Né? Fica com menos 2/5 multiplicado por mais infinito. Pensa o seguinte, uma constante negativa multiplicando o infinito continua sendo infinito. Né? Continua sendo infinito. Só que o sinal é alterado. Né? É só a gente lembrar daquela regrinha, né? Menos com mais dá menos. Portanto, está aí a resposta. Então essa é a ideia principal nessa lista. Ou seja, eu peguei essas questões aqui achando que eu conseguia fazer todas, né? Porque eu acabo falando muito. Mas vamos lá, eu vou pegar agora aqui a questão S, por exemplo. Tem um seno aqui, né? As outras, você vai proceder da mesma forma. Vou fazer essa aqui do seno, porque ela tem uma ideia um pouco diferente, né? Então, só que, enfim, a ideia principal é essa aqui, ó, que eu enfatizei mais, né? Então, nós temos o limite de seno de x, x3 menos x2. É isso, né? Quando o x tende a 0 pela direita. É isso aí? Isso. Vamos lá. Para fazer essa questão, vamos aqui desenvolver, né? Vamos desenvolver. Se eu jogo 0 aqui no lugar de x, vai dar 0. Ou seja, 0 ao cubo é 0, menos 0 ao quadrado é 0. Dá seno de x sobre 0. De novo, determinação. Vamos mexer um pouquinho para ver o que acontece. Primeiro eu vou fatorar um x aí. Que eu já estou enxergando aqui uma coisa boa. Ó, fatora um x, ou seja, coloca em evidência. Fica dessa forma aqui, né? O que eu fiz? Coloquei x em evidência. Se você multiplica, ele volta para a expressão inicial, né? Que é x cubo menos x quadrado. Por que eu fiz isso e não fatorei logo o x ao quadrado, né? Por que eu não fiz? Por esse fator bem aqui, ó. Seno de x sobre x. A gente tem que lembrar que o limite de seno de x sobre x, quando o x tende a 0, é 1. Esse aqui é o tal do limite fundamental, né? Então eu mexi nessa equação de tal forma que aparecesse uma coisa boa, né? Apareceu o limite fundamental. E aí eu vou quebrar de novo em dois limites, como eu fiz na questão anterior. Então fica limite do seno de x sobre x, quando x tende a 0 pela direita, vezes limite de 1 sobre x quadrado menos x. Mas aqui nessa expressão tá só o 0. E aqui tá um 0 com um sinal de mais. Pode fazer isso? Claro que pode. Por que pode? Quando o limite está escrito com um número sozinho aqui,
quer dizer que o limite quer dizer que os limites laterais existem, né? E que são iguais. Ou seja, a gente tem que lembrar da definição de limite, que um limite só existe se o limite lateral existirem e forem iguais. Então, se eu penso numa função limite de x ao quadrado quando x tende a 1. Não, x quadrado é um caso muito ruim, né? X, limite de x, que é igual a 1, dependendo do domínio, né? O domínio é de 0 a 20. Esse limite só vai existir se o limite lateral existir. Ou seja, se o limite de x, quando x tende a 1 pela esquerda, e o limite de x, quando x tende a 1 pela direita, forem iguais e existirem. Essa é uma definição, né, que a gente aprende. Então, por isso que eu posso usar o sinalzinho de mais aqui também. Então, limite de seno de x sobre x, quando x tende a 0 pela direita, também vai ser igual a 1. Então, eu já matei uma parte do exercício. Agora, olha para cá. Vamos fazer outra fatoração, né? Vou colocar em evidência de novo o x ao quadrado e o x. Então, vai ficar 1 vezes limite de 1 sobre x, x menos 1. Quando o x tende a 0 pela direita. Isso aqui, ó, vocês já pegaram a motivação, né, da ideia. Vai ficar da seguinte forma. Limite de 1 sobre x vezes o limite de 1 sobre x menos 1. Vamos olhar para cá primeiro. Ó. Substituo o 0 aqui. Não vai dar indeterminação. Vai dar bom, né? Se eu colocar 0 aqui, vai ficar 0 menos 1 dá menos 1. Ou seja, eu vou ter o limite de uma constante dividido por outra constante. Isso daí é ok pra gente. Então, ó, vai ficar o seguinte. Ó. Aqui embaixo fica menos 1. Limite de 1 dividido por menos 1 dá menos 1. Qual é o limite de menos 1? Menos 1. A gente aprende, né? O limite da constante é a própria constante. Então, esse valor deu menos 1. Ó. E esse? Será que eu posso substituir o 0? Não, porque vai ficar 1 sobre 0. Aí que entra de novo a nossa análise do limite infinito. E aí, de novo, eu vou traçar esse gráfico, esse sistema de coordenadas aqui para tu enxergar o que está acontecendo. Quando eu venho lá do infinito, do mais infinito, né? Porque ele está tendendo pela direita. Quando eu venho lá do mais infinito, chegando aqui perto do 0, ó. Só que não é 0. Lembra que é 1, 2, enfim. Eu estou chegando aqui perto do 0. Ó. Só que não estou igualando a 0. O que acontece com essa fração aqui? Ó? Vamos pensar. Se eu fizer o x igual a 0,1, o que acontece com a fração 1 sobre x? Vai ficar 1 dividido por 0,1, certo? Vai dar um valor. Se eu pego o x igual a 0,001, o que acontece com a fração? Fica 1 dividido por 0,001. Faz essas contas aqui para tu ver e continua aumentando a quantidade de zeros. Esse valor vai explodir, né? Esse valor vai crescer, vai começar a crescer muito rápido. Ou seja, vai crescer o tanto que tu queira, mas ele vai tender para o mais infinito. Tá? E aí quando a gente multiplica mais infinito menos 1, vai dar menos infinito. Ok? Então, foram essas questões que eu queria trazer. Claro, eu poderia fazer as outras, né? Pode ficar de exercício aí. Qualquer coisa vocês podem me perguntar.
deixando um comentário se tiver alguma inconsistência aqui na minha ideia, ou se tiver alguma sugestão, pode deixar aí também, para me fazer outras questões dessa lista. E é isso aí. Espero que tenha ficado claro e até uma próxima.